Hebreus 4:12, um versículo conhecido, a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Amém? Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra sempre é viva e eficaz, e vai cortando, e vai sendo como uma espada de dois gumes, e vai penetrando entre a alma, o espírito, as juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E nós te louvamos, porque a tua palavra é o nosso refrigério, é o nosso tesouro. Em tudo te agradecemos, Pai. Amém. Queres estar sentados? Meus queridos, no tempo ainda que temos, queremos nos falar algo sobre a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus hoje, no mundo evangélico, não só no Brasil, no mundo evangélico, se comemora no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Hoje estamos comemorando o dia da Bíblia. Todo o povo evangélico comemora. Nós temos que voltar um pouco atrás. Antigamente, o dia da Bíblia era um culto especial, com apresentação, com peças, com tanta coisa, né? Parece que perdeu um pouco aquele significado tão grande. A Igreja Católica antigamente não comemorava o dia da Bíblia. Eles até proibiam, lá antigamente proibiam ler a Bíblia, né? E de uns anos para cá, de umas décadas para cá, eles também comemoram, mas não em dezembro, eles comemoram no mês de setembro. Meus queridos, baseado nesse versículo, eu quero falar a Bíblia, o fundamento do cristão. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ser discípulos de Jesus se não termos um alimento, a ingestão regular da palavra de Deus na nossa vida. Em certa ocasião, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, para sermos discípulos do Senhor, precisamos permanecer na palavra, porque a Bíblia diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vemos, irmãos, a natureza da palavra de Deus. Nós temos que amar essa palavra, nós temos que viver essa palavra, nós temos que dar mais atenção a essa palavra. A Bíblia foi dada para nos mostrar como ter relação com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus. Como você vai ter intimidade com o Todo-Poderoso? Convivendo com a Bíblia, amando a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. É viver segundo aquilo que a Bíblia nos orienta a viver nesse mundo. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, não contém apenas a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, a Bíblia é uma palavra que fala ao nosso coração. A Bíblia é a palavra eterna, é imutável. Muitas coisas mudam, costumes mudam a cada ano, a cada década. Costumes de uma nação, de um povo, e até muitas vezes de uma liturgia de culto ou de uma igreja muda, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável. Pode cair a folha, pode cercar as folhas e flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. A palavra de Deus é a verdade. Você pode andar com passos firmes, com passo seguro, porque você não está seguindo doutrinas e filosofias humanas, fabricadas e sonhadas em conceitos de uma academia de letras, ou de uma academia de
de um estudo. Não, a Bíblia Sagrada, ela tem a sua origem em Deus, é de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. A Bíblia é uma palavra de poder, de autoridade, para transformar vidas, para transformar pessoas, para transformar uma cidade, para transformar uma nação. A Bíblia Sagrada é uma palavra de pureza, traz santificação à nossa vida, porque é através da palavra que você vai ter a pureza de viver uma vida ao Senhor. A Bíblia Sagrada, no Salmo 119, 105, diz: a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os meus pés. Quem ama a Bíblia, quem tem a Bíblia, quem dá crédito à Bíblia, não anda no seu caminho, não tem escuridade, não tem como tropeçar, porque a palavra de Deus é lâmpada que vai iluminando o seu caminho, e ele vai tendo paz, vai tendo segurança, sabe aonde vai, sabe aonde chegar, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Irmãos, há muitas razões para você obedecer a palavra de Deus. Nós devemos obedecer esta palavra, porque a mesma foi dada para mudar a nossa vida, a fim de nos tornarmos mais semelhante a Jesus. Você quer ficar parecido com Jesus? Você quer ter a graça de Jesus na tua vida? Você quer ser como Jesus? Você precisa amar a Bíblia, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ter a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia Sagrada, a sua origem está em Deus, porque foi Deus que inspirou homens para escrever aquilo que aconteceu, aquilo que vai acontecer e orientações do caminho da vida. A Bíblia é o nosso alimento, a Bíblia é a fonte de vida, a Bíblia é a fonte de esperança. Quem guarda e obedece à Bíblia Sagrada está protegido pelo Senhor. Obedecer a palavra do Senhor é uma prova de amor para com Ele. Uma das provas que você ama Deus, uma das provas que você ama Cristo, uma das provas que você ama a Jesus, é realmente você amar a Bíblia, é você ler a Bíblia, é você dar crédito à palavra de Deus, é você ouvir esta palavra e praticar essa palavra, não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. O pecado não encontra lugar na vida daqueles que observam a palavra de Deus, na vida daqueles que aplicam a palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus é confirmada na vida daqueles que colocam em prática essa palavra. A igreja cresce, irmãos, quando o povo obedece a palavra de Deus. A chama da esperança é renovada na vida daqueles que obedecem a palavra de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, essa chama de esperança, essa chama de paz, essa chama de alegria é renovada na sua vida. Meus queridos, a Bíblia é um livro sempre atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal que saiu no dia de hoje. As notícias do dia de hoje, amanhã já vão perdendo efeito. As notícias que saíram no jornal nesse dia de hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, não tem mais sentido. Mas a Bíblia Sagrada é tão atual que todo dia que você abrir para ler, ela está falando de coisas atuais, ela está falando ao seu coração, ela está falando à sua alma, ela está falando à sua vida. A Bíblia Sagrada tem assunto para todas as pessoas, todas as classes sociais. A Bíblia tem assunto para o rico, tem assunto para o pobre. A Bíblia Sagrada tem uma palavra específica para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado, para aquele que está amargurado, para aquele que está doente, para aquele que está desesperado, para aquele que está sem esperança. A Bíblia Sagrada tem uma palavra ao coração de todos. Por isso você precisa ler a Bíblia, por isso você precisa amar a Bíblia, por isso você precisa seguir a Bíblia, porque aquele que está cansado, a Bíblia traz refrigério. Aquele que está perdido, a Bíblia mostra o caminho da verdade e o caminho da segurança. Para aquele que não tem certeza de salvação, a Bíblia mostra o caminho, mostra a verdade e a vida, que é Jesus. O assunto principal da Bíblia é Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Deus
dando chance para o homem se converter, para o homem seguir o seu caminho, porque a Bíblia, ela fala o nosso passado, ela mostra quem você foi, ela revela as agruras da tua vida, mostra quem você foi e coloca tudo à tona, todos os teus erros, os caminhos tortuosos. A Bíblia revela todo o teu passado, se foi negro ou não, a Bíblia mostra, mas a Bíblia, ela mostra o teu presente, que o teu presente é transformador, porque você pode aceitar a Cristo, porque você pode receber a Jesus na tua vida, porque você está aqui abrindo o teu coração. Então a Bíblia Sagrada traz refrigério, a Bíblia Sagrada mostra que você tem jeito para a tua vida, porque você que estava andando por um caminho torto, você ouviu a palavra e a palavra deu direção. A Bíblia traz norte, a Bíblia traz direção, a Bíblia não deixa você andar no caminho perdido, sem saber o que fazer. Não, a Bíblia dá uma direção, e a direção é que você vai para o céu, porque a Bíblia mostra o teu futuro, e se você tem Cristo na vida, o teu futuro é glorioso, o teu futuro é abençoado, o teu futuro é certo, o teu futuro é os céus. É para lá que nós estamos indo, nós estamos caminhando para o céu, é para lá que nós vamos. E a Bíblia mostra como é o céu, a Bíblia mostra, se você andar em Cristo, se você aceitar essa palavra, se você viver por essa palavra, o teu amanhã será abençoado. A perspectiva do nosso mundo é tenebrosa, a perspectiva do nosso Brasil ainda é tenebrosa. Passamos um ano complicado no mundo político, no mundo econômico. No mundo econômico, tivemos aqui mesmo em Blumenau, quantas firmas fecharam, quantos até irmãos perderam o seu emprego, mas a Bíblia mostra um porto seguro. Estamos para adentrar daqui a alguns dias 2017, mas nós não estamos com medo. O que vai acontecer em 2017? Porque a Bíblia Sagrada mostra que aqueles que estão em Cristo, aleluia, serão mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores, aleluia. Não há medo para aquele que tem a Bíblia, para aquele que tem a palavra de Deus, não tem medo. A Bíblia Sagrada tem uma palavra certa para aquele que está amargurado, aquele que está aflito. A Bíblia Sagrada traz refrigério, aquele que está cansado, a Bíblia Sagrada traz vigor, aquele que está enfermo, a Bíblia Sagrada mostra que há em Cristo cura. A Bíblia Sagrada, ela traz bênção e vigor também para o corpo físico, para o corpo, para a vida espiritual e também emocional de uma pessoa. A Bíblia Sagrada tem a resposta para as tuas indagações, para os teus dilemas da vida. A Bíblia Sagrada traz toda a solução e resposta. Quando você aplica a palavra de Deus corretamente na sua vida, você elimina os perigos de cair em diversas situações complicadas da vida, e também em andar por caminhos tortuosos ou por filosofias humanas. Nós vivemos num mundo que existem muitas filosofias. Muitos homens dizem que tiveram supostas revelações, dizem que tiveram visões e sonhos, e escreveram seus livros e colocaram seus livros ao pé de igualdade da Bíblia. Não existe livro nenhum, seja de que filosofia for, seja de que visões supostas forem, para chegar próximo à Bíblia. A Bíblia não precisa ninguém acrescentar e nem tirar. A Bíblia é completa e tem a solução completa para a sua vida. Todos os livros de histórias, de filosofias, de supostos homens que fizeram suas religiões, dizendo que tiveram visões, que tiveram revelações, são balelas da vida, são filosofias humanas, são heresias, que esta palavra, se você entender, se você compreender, combate essas heresias, elimina essas heresias, e quem tem a palavra de Deus não vai cair nas armadilhas, nas redes dessas filosofias vãs e complicadas que estão. A Bíblia, então, é uma mensagem atual, porque ela fala de todos os problemas da vida,
eu quero lhe dizer que você precisa ler a Bíblia. Você precisa começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Comece a ler o Novo Testamento, a vida de Jesus, que foi dada aos homens, que Ele habitou entre nós, foi o verbo revelado, a palavra revelada, a palavra se tornou carne, habitou entre nós, esteve entre nós. Nós recebemos o maior presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você recebeu o presente, e você vai ver nos 4 evangelhos, esse presente andando entre nós, se identificando como homem, curando os doentes, salvando, libertando, transformando, abençoando das crianças as viúvas, dos órfãos à terceira idade, todos foram abençoados por Cristo. Depois você vai ler Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja, a perseguição e o crescimento da igreja. Depois você vai ler orientações, principalmente do apóstolo Paulo, às igrejas que eram iniciadas. Então Paulo aconselhava, orientava as igrejas, e essas orientações dadas lá servem para nós hoje também aqui. Depois você vai ver as epístolas gerais de outros apóstolos que não foram apóstolo Paulo, e depois você vai ter o último livro da Bíblia, Apocalipse, que são coisas que vão acontecer ainda no futuro, e coisas que vão acontecer, e não tem como o mundo dizer que não vai acontecer, porque a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus é a verdade. Junto com o Novo Testamento, você deve intercalar com os salmos, que são as orações de Davi, oração de outros cantores que fizeram suas orações em momentos críticos da vida, em momentos complicados da vida, eles oravam, e esses salmos são salmos de oração e cântico, que se usava nas liturgia dos cultos lá em Judá. Então são orações que vão lhe ajudar muito. Mas junto com Salmos, você deve ler Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, e em Provérbios você vai encontrar orientação para todos os momentos da tua vida. Em Provérbios você vai encontrar conselhos para o rico, conselhos para o pobre. Em Provérbios você vai encontrar conselhos para o empresário, conselhos para aquele que tem muito, aquele que não tem nada e aquele que tem mais ou menos. Em Provérbios você vai encontrar muitas orientações com respeito a finanças. Ali você vai encontrar orientações com respeito a quem fica de fiador. Ali você vai encontrar orientações com respeito àquele que empresta e daqueles que emprestam com usura. Ali você vai encontrar orientações também em todos os segmentos da tua vida profissional. Você vai encontrar em Provérbios. Você precisa ler Provérbios. Você quer ser um cristão abençoado e viver uma vida melhor, leia Provérbios. Tem um capítulo para cada dia, e ali você vai encontrar orientações para a tua vida financeira, mas também ali você vai encontrar orientações para a tua vida moral, que você precisa cuidar da tua vida, porque ali em Provérbios fala que algumas pessoas descuidam da sua vida moral e se enrolam nos passos da prostituta, ou nos passos de pessoas que querem te levar para você ser contaminado, para você pecar, para você abandonar seu casamento, para você se prostituir. E ali você vai encontrar orientações do que realmente Deus fala. Mas em Provérbios você também vai encontrar orientação do tratamento que você deve ter com o seu irmão. Ali mostra que Deus tem nojo de quem fala mal do seu irmão, daqueles que murmuram, daqueles que jogam um contra o outro, daqueles que são fazedores de contenda. A Bíblia vai dando diversas orientações. Ali em Provérbios você vai encontrar orientação para todos os assuntos da tua vida. Leia Provérbios e a tua vida espiritual será melhor, e a tua vida moral será melhor, e a tua vida no teu casamento será melhor, e a tua vida financeira será melhor. Você precisa ler a Bíblia. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar a mensagem de salvação. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar Deus procurando o homem, Deus procurando você. Mesmo lá no início, quando Adão e Eva pecaram,
Deus já foi de atrás do homem, e dali em diante, Deus sempre mostra o seu amor para com as pessoas. Aleluia. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa amar a Bíblia, você precisa ter a Bíblia no teu coração, você precisa ter a Bíblia na tua mente. É a Bíblia que vai dar direção para a tua vida. Ame a Bíblia, tenha mais reverência para com a Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar a mensagem perfeita, porque ela está completa, ninguém pode tirar e ninguém pode acrescentar. A Bíblia, ela contém os pensamentos de Deus, a ideia de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo. E você vai encontrar o plano de salvação em toda a Bíblia Sagrada, e você precisa viver para a Bíblia Sagrada. Houve momentos no mundo em que nós estamos, em épocas que se dizem que só teve 3 ou 4 exemplares da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, mas também é o livro mais odiado. É o livro mais amado, mas é o livro mais odiado. Nos países comunistas, e principalmente hoje nos países islâmicos, ter a Bíblia, ler a Bíblia, é dizer eu quero morrer. Pessoas que foram encontradas com a Bíblia, e muitas vezes não é a Bíblia toda, é apenas pedaço, é apenas uma página, mas se for encontrado com alguém, em alguns dos países islâmicos, é morte. Por que isso? Porque a Bíblia, ela mostra o poder de Deus. Porque a Bíblia mostra que nós temos um rei, e nós adoramos a esse rei, e nós servimos a esse rei. Nós até respeitamos os governos humanos, mas se as leis humanas ferem a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia e não com o rei humano. Se a Bíblia Sagrada diz alguma coisa e o governo vem com leis que ferem aquilo que nós temos que seguir, sofra quem sofrer, mas nós vamos sofrer, mas não vamos aceitar algo ou lei que venha contradizer a Bíblia Sagrada. No nosso país, há muitas leis que estão querendo colocar, lei dos abortos, que já está meio aceitando alguma coisa, o próprio, lá em cima, o Supremo Tribunal, já até 3 meses, já estão deixando o aborto, né? E assim por diante, e daqui a pouco são portas para daqui a pouco legalizar o aborto, mas outras leis, como diversas leis com respeito a casamento do mesmo sexo, outras coisas, nós não podemos aceitar, e outras leis que querem colocar contra a igreja, contra você que serve a Deus, contra alguma coisa, nós não aceitamos. Vamos, se for o caso, vamos sofrer, mas nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia traz alento para todos os corações. Não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa o que está acontecendo no teu casamento, não importa a situação que você se encontra, quem sabe com a alma amargurada, aflito, angustiado, doente, a Bíblia tem a solução para a sua vida. A Bíblia tem a solução para a sua vida. A Bíblia tem paz para o seu coração. Por mais que você esteja atribulado, por mais que você tenha dúvida, a maneira que eu ando, a maneira que eu vivo, a maneira que, será que Deus aprova? Irmãos, é na Bíblia que você vai encontrar a solução para a tua vida. É na Bíblia, porque Deus ama você, e Ele não quer que você venha se perder. A Bíblia é um Deus apaixonado por vidas, pela sua criação. Agora, Deus deu livre-arbítrio, e no livre-arbítrio quem faz a escolha é você. Então, meu querido, você precisa amar a palavra de Deus. Ame a palavra, viva na palavra, tenha a palavra de Deus na sua vida. Ficamos em pé nesse momento. Qual a tua posição para com a Bíblia Sagrada? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos que já leram o Novo Testamento? Pelo menos uma vez, levante a mão. Amém.
Quantos que já leram a Bíblia toda? Sem dúvida, o que mais leu a Bíblia é o pastor Nirto, que aqui está, leu 112 vezes. 112 vezes. Eu fico com o 12, que eu acho que eu já li umas 12 ou 14 vezes. Já tenho que anotar direito quantas vezes eu li, mas 112 não dá nem para chegar perto, né? Amém. Fico com o dízimo. Mas eu já li a Bíblia umas 14, estou terminando em duas versões. Amanhã ou depois eu termino ler em duas versões. Sempre eu leio em duas versões a Bíblia Sagrada. Aleluia. Meus queridos, você não pode, pelo menos o Novo Testamento você precisa ler. Você é crente, irmão. A Bíblia é o mapa do viajor, de nós viajantes. Nós somos viajantes para essa terra. A Bíblia é a fonte de vida eterna para o sedento. A Bíblia é o pão, o alimento para a nossa vida. Você precisa ler a Bíblia, você precisa amar a Bíblia. Meus queridos, não comece a ler em Gênesis, comece a ler o Novo Testamento. Depois vai lendo, vai intercalando com Salmos e Provérbios. Depois você então vai ler Gênesis, vai ler Êxodo. Daí depois do capítulo 15 em diante, a leitura vai ficando um pouco mais cansativa, porque é sobre o tabernáculos, as peças dos tabernáculos. Vai tendo Levítico, que fala muitas coisas sobre as regras levíticas, das leis para Israel e do sacerdote. Depois tem Números e Deuteronômio, são leituras mais cansativas. Mas depois você vai entrar em Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, que são livros histórico, é a história do povo de Israel, que tem coisas que não tem nada a ver conosco, mas tem coisas que tem a ver, porque o Velho Testamento é a base para o Novo Testamento. Então você vai ler a história, o Deus trabalhando mais com a nação de Israel, mas tem muitas palavras ali que tem tudo a ver conosco também. Depois tem os livros poéticos, que é de Jó a Cantares. Depois tem os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores, que são esses profetas viveram dentro da história, dos livros históricos, e Deus deu profecia específica para aquele povo naquela época. Então os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e também Daniel são leituras que sabe um pouco mais cansativas, porque são livros mais extensos, mas você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, é a palavra de Deus na tua vida. É a palavra de Deus que vai trazer vida. É a palavra de Deus que vai trazer alegria. É a palavra de Deus que vai trazer paz. É a palavra de Deus que vai trazer refrigério. É a palavra de Deus que vai trazer poder dos céus na sua vida. É a palavra de Deus que vai tirar essa amargura, tirar essas dúvidas da tua alma. No meio das dúvidas, leia a Bíblia. No meio das dúvidas, ouça a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer paz ao seu coração. É a palavra de Deus que vai sarar as enfermidades. É a palavra de Deus que vai trazer alento à tua vida. Muitas pessoas foram salvas por essa palavra. Muitas pessoas foram transformadas por essas palavras. Milhões e milhões hoje estão dispostos a morrer por essa palavra, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transformou a nossa vida. Você tem a vida transformada, você tem uma vida abençoada, porque um dia você ouviu essa palavra deu meia volta na tua vida. Se não fosse essa palavra, muitos de nós já estaríamos no inferno, muitos de nós já estávamos mortos, não só nos delitos e pecados, mas mortos literalmente. Mas essa palavra transformou a nossa vida. Essa palavra transformou aquele que era cachaceiro, aquele que era drogado, foi transformando. É a palavra de Deus que transforma vocês. É a palavra de Deus que me transformou. É a palavra de Deus que muda o rumo da nossa vida. Então, irmãos, decreta essa palavra, ame essa palavra. Antigamente se cantava um corinho: amo a minha Bíblia. Hoje nem conhece, né? Amo a minha Bíblia, amo a minha Bíblia, amo a minha Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu a leio, sinto
Sinto a presença de Deus, sinto a presença de Deus, bem pertinho de mim. E assim vai, né? E assim vai. Tem que cantar aqueles corinhos antigamente da Bíblia, né? Era feita a apresentação da Bíblia, né? Eu lamento hoje, um dia especial, não ter banda e coral, que eles estão de feriado hoje, era a confraternização, mas já disse ali, não pode marcar confraternização em dia da Bíblia, eles têm que estar aqui, cantar os hinos da Bíblia, né? E a Bíblia tem que ser um culto especial, amém, irmãos? Ano que vem vamos fazer um dia especial, né? Aleluia, e vamos, quem sabe, fazer a leitura ali na Fortaleza, fizeram a leitura do Novo Testamento, começou ontem, leu o Novo Testamento todo, né? Antigamente nós fazíamos na praça pública, fizemos muitas vezes em Lages, aqui já fizemos na frente também, a leitura da Bíblia toda, começa na quinta-feira e termina na hora do culto domingo, né? Aleluia, dá para fazer, né? Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, pegue a sua Bíblia. Quantos têm Bíblia? Ah, pastor, hoje eu tenho no celular. Amém, irmão, não é pecado não. Não é pecado. Ah, pastor, mas essas Bíblias no tablet, essa Bíblia no celular, não é pecado, irmão. Antigamente, antigamente a Bíblia não era assim. A Bíblia era em rolos que as Bíblias ficavam lá no templo. Não tinha como as pessoas terem acesso à Bíblia, porque era um rolo. A Bíblia no seu original foi nos papiros, nos rolos, né? E então hoje está na modernidade. O problema não é estar no celular ou no tablet, o problema é não ler. Tem que ler, seja no tablet, seja no celular, tem que ler, né? Amém, irmãos? Mas hoje está fácil, né? Hoje, além de ter a Bíblia, que você deve ter a Bíblia em algumas versões, né? E essa aqui não acaba a bateria, não tem nada, só abrir e ler, né? Ok? Mas leia a Bíblia, tenha a Bíblia. E para a garotada mais nova, leia, ou para os irmãos mais novos também, na fé, tenha uma Bíblia, quem sabe, na linguagem de hoje, que vai, quem sabe, facilitar a tua compreensão. A Bíblia na linguagem de hoje, e tenha uma Bíblia que é a mensagem, uma versão, a mensagem, também muito, muito boa, que vai dando a compreensão melhor. Amém? Vamos agradecer a Deus pela Bíblia. E a melhor pessoa para falar alguma coisa da Bíblia e agradecer é o pastor que mais leu a Bíblia aqui, né? Aleluia, vamos agradecer, vamos orar. Meus queridos, paz do Senhor. A resposta, se perguntar o que é a Bíblia, a resposta certa é: a Bíblia é a revelação do plano de Deus para a redenção da humanidade. Esta é a resposta cabal. Tá? Grave. A Bíblia é a revelação do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, se alguém quiser saber qual é a resposta certa, aí está. Procure gravá-la de alguma maneira, essa expressão, porque você vai responder certo como realmente é. Eu tenho prazer de ler a Bíblia, porque não é apenas o dever, mas o prazer. Viu, irmãos? Não é apenas eu leio por um dever, não, por um prazer. Eu amo a minha Bíblia, eu a amo, aleluia. Primeira coisa que eu faço de manhã, primeira coisa, lavar o rosto, normal, sair do banheiro, primeira coisa, pegar a Bíblia, ler pelo menos alguns versículos, primeira coisa. Então, você deve amar a palavra de Deus. Meus irmãos, milhares e milhares de pessoas nesse mundo morreram por ter uma Bíblia. Diz a história que quando
quando Martim Lutero estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, ele subiu uma escada de noite, de madrugada, de joelho, para não fazer barulho. E diz a história que um dia, aliás, uma noite, ele estava lendo e de repente brilhou. Uma coisa estranha, brilhou, clareou todo o ambiente e um anjo apareceu. E aquele anjo, que era o diabo, transformado em anjo, disse: Lutero, estás perdendo tempo, estás lendo a tua Bíblia aí, passando esse trabalho aí de traduzir. Olha só aqui a lista dos teus pecados. Olha aqui, mostrou uma lista. Diz a história que Lutero disse: é só essa? Não, tem outra lista aqui. Diz que Lutero pegou o vidro de tinta que tinha consigo e disse: vai-te, Satanás, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E jogou o tinteiro na cara do anjo. E ele desapareceu. Então, meu irmão, ame a Bíblia. Leia com prazer. Leia. Faça um propósito nesse ano novo, agora que vai entrar. Faça o propósito de ler durante o ano a tua Bíblia. Certo? No ano passado, eu já fiz isso aqui. Já alguns irmãos fizeram propósito. E talvez alcançaram. Alguém que está aqui alcançou essa vitória? Alguém que está aqui? Tem algumas mãos levantadas, viu? Fizeram o propósito de ler durante o ano e ler. Quem quer fazer um propósito para ler no novo ano a Bíblia toda? Algumas mãos levantadas. Amém. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você vai crescer. Deus estará falando com você. Vamos agradecer? Nosso Pai, eu te agradeço por esse livro santo, a tua palavra, que é a verdade. Aqui está a tua revelação para a redenção da humanidade. Pai de amor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque apesar de todas as perseguições que aconteceram na Idade Média, porém a tua palavra permanece hoje no mundo inteiro. Existe, aleluia, alguém lendo talvez um pedacinho de uma página, mas a tua palavra está espalhada por esse mundo, que é uma maravilha, aleluia, do teu amor, revelando-se ao homem através da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse livro sagrado, esse livro santo, em nome de Jesus.